Boa noite a todos. Boa noite. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano. Sou assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, esperando todos se conectarem. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome da sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, especialmente ao Dr. Paulo Ricardo de Oliveira, por sua especial contribuição abordando hoje o tema Advogar na Mediação, alternativa para o contexto da pandemia. A diretoria agradece também a diretora de integração, Ana Amélia Prats, que junto comigo está fazendo a transmissão destas lives no perfil do IARGS aqui no Instagram. Agradecemos também ao apoio de toda a equipe do Instituto. Lembramos que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados, com uma programação sempre muito especial. Lembramos também que todas estas lives e as videopalestras são postadas e estão disponibilizadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E dentre as inovações do IARGS estão, na sua plataforma online, videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. As videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas. As videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. Além disso, artigos jurídicos específicos sobre a pandemia publicados no nosso blog e no nosso site todas as terças-feiras. Fora isso, postamos também comentários sobre o livro do IARGS 93 anos, todas as segundas-feiras. E lembrando que todas as terças e quintas-feiras, e às vezes com um dia extra, eu e a colega Ana Amélia Prates estamos fazendo lives, sempre com advogados, associados ou não, do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aguardando a conexão do Dr. Paulo de Oliveira. Queria que ele me desse uma boa noite para saber se ele já está ao vivo. Perguntar aqui à colega Ana Amélia Prates. Dr. Paulo Ricardo. Eu acho que ele ainda não está aqui ao vivo. Ainda não está. Dr. Paulo Oliveira. Enquanto isso, eu não sei se a doutora Sulamita quer dar alguma palavrinha. Aqui pelo perfil da Gisele. Ou então a própria Ana Amélia. Dr. Paulo de Oliveira, aguardando a sua conexão. Não sei o que aconteceu, ele estava bem pouquinho tempo conectado. Bom, gente, lembrando que todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube está sendo, todos os dias, está tendo muitas visitas, diariamente, estamos bem felizes com a receptividade. Aguardando aqui ou a doutora Ana Amélia, ou o doutor Paulo Ricardo, ou a doutora Sulamita, ou a doutora Gisele, que vai falar na próxima terça-feira. Não sei, deixa eu tentar aqui falar com o doutor Paulo Oliveira. Doutora Ana Amélia entrou agora. Pronto, agora o doutor Paulo entrando agora, fazendo a conexão com ele. Aguardando agora a sua conexão, doutor Paulo.
Perfeito, perfeito. Estava aguardando, estava ficando preocupada. Tu sabe o que aconteceu aqui, Terezinha? Eu estava aguardando lá no IARGS e eu tive que fazer uma atualização e aí veio o link. Então eu Ah, peço desculpa aí perfeito. nesse. Não Eu tem tive que. problema. Tudo bem? Uma boa Tudo noite. bem, boa Tudo noite. Eu bem. estava aqui falando sobre a plataforma online do IAR, que agora nós estamos com as lives há mais de um mês, né? Já temos 17 lives, estamos com as videopalestras, estamos com artigos publicados semanalmente, então estamos com uma plataforma totalmente online, por conta desse isolamento, por conta da pandemia. Não sei se eu tenho acompanhado, mas é como agora estamos fazendo. Estou acompanhando o IARGS nesse novo normal, não é, Terezinha? Novo Aproveitar e fazer uma formato. saudação especial, então, com a doutora Sulamita Cabral, Que está nos que assistindo. nossa presidente, que está estimulando e conduzindo bem neste momento o IARGS, que parece que está em todos os lugares, não é? Com uma divulgação excelente da cultura jurídica em todos os veículos, celulares, Smart TV, nos lares, nas casas, e é muito importante isso, né? Porque é um volume de informação e a gente a qualquer momento pode acessar, e eu tenho acompanhado, na medida do possível, as videopalestras pelo YouTube também. Que Então, maravilha! parabéns, uma saudação especial também a ti e a doutora Ana Amélia, que levam aí as lives, não é, do Instituto IARGS. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Então, gente, o Dr. Paulo de Oliveira é associado do IARGS. E ele vai falar hoje sobre um assunto bem palpitante, que é advogar na mediação, alternativa para o contexto da pandemia. O Dr. Paulo, ele é especializado em direito das famílias e das sucessões. É mestre na linha de pesquisa em eficácia e efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais pela PUC-RS. É mediador judicial pela Júris e especialista em psicologia forense pela Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Entre os tópicos hoje abordados por ele, eu destaco o conceito de mediação, princípios da mediação, o papel do mediador, marco legal da mediação e o papel do advogado na mediação. Eu acho que, antes de mais nada, é importante o senhor explicar o que é uma mediação e qual a importância da mediação hoje no isolamento social. Mais uma vez, boa noite, doutor. Boa noite, Terezinha. Obrigado de novo. A mediação, em conceito assim bem simples, embora ela seja complexa na sua estrutura e estudo, ela é uma negociação assistida. A partir desse conceito é que se desenvolve várias linhas da mediação, não é? Mas ela basicamente é isso, é uma negociação assistida por um terceiro que, com técnicas de metodologias próprias, ele consegue fazer essa comunicação que foi ruída de alguma maneira pelo conflito, né? Por algum entrave, algum conflito que tem um desenvolvimento. E também pode haver uma gradação desse ruído, ou até mesmo chegar ao ponto de haver uma ruptura na comunicação e a impossibilidade de uma retomada, né, de um diálogo e de uma possibilidade de solucionar os conflitos. Então é importante frisar que a mediação ela é um caminho, uma alternativa para a solução dos conflitos que não seja, que possa ser escolhido em relação àquela outra alternativa que seria a delegação da decisão a um terceiro imparcial, como no judiciário ou no procedimento da arbitragem. No caso, então, as partes elas podem delimitar a controvérsia, então, né, para poder chegar em algum acordo. Perfeito, isso é importante. Pelos princípios da mediação, as partes têm autonomia, inclusive, para decidirem, definirem ou delimitarem
aquilo que elas entendem necessária ao objetivo da mediação. Eu vou dar um exemplo. Você pode, dentro de um conflito, estabelecer que algumas situações desse conflito podem ser levados à mediação e outros podem ser levados a uma decisão judicial, por exemplo, né? E por isso que a gente menciona e faz referência à importância do advogado nessa primeira abordagem do conflito, não é? E como a mediação ela traz um novo horizonte nessa abordagem, nessa atuação do advogado. Por ele ter essa alternativa, essa possibilidade, lançar a mão dessa ferramenta adequada, importante, que vem muito recentemente à legislação brasileira, Terezinha, porque é de 2015 que a legislação absorveu essa possibilidade a partir do Código de Processo Civil de 2015. Então, nós temos basicamente 5 anos, não é? De legitimação, de legalização da mediação, embora ela seja uma prática antiga, né? Já é usualmente praticada em outros lugares há mais tempo, mas no Brasil, a partir de 2015, é que nós começamos, então, os operadores do direito, os advogados, juízes, promotores, a poder utilizar essa ferramenta, essa alternativa. Esse seria, então, o marco legal da mediação a partir da Constituição, doutor? Seria isso? Onde é que seria, então, o marco legal? O marco legal. Eu gosto de mencionar o Código de Ética da OAB, Terezinha, porque por ocasião de um estudo nas práticas na universidade, em estudos, em pesquisas que os colegas faziam lá, e não existia, era anterior a 2015, o Estatuto do Código de Ética da OAB previa no seu inciso 6º do artigo 2º que uma das funções do advogado era estimular a qualquer tempo a conciliação, mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Então, entre os colegas, nós entendíamos que os colegas professores, onde eu dava aula, entendíamos que era uma das funções do advogado, como primeiro juiz da causa, analisar a causa e tentar, de todas as maneiras, como prevê o Estatuto de Ética, o Código de Ética da OAB, tentar aproximar e verificar a possibilidade de uma negociação, que aí se chamaria de uma negociação indireta, né, entre advogados. Então, isso, a partir de 2015, a Constituição Brasileira é de 88, e esse estudo que eu estou mencionando é em 2008, mais ou menos, 2006, que era o que a gente fez do Código, o Estatuto de Ética da OAB, mas a legislação referente à mediação, ela surge com uma resolução do CNJ número 125 de 2010, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, resolve, então, incorporar a mediação e trouxe uma resolução completa, muito extensa, que trabalhou a mediação dentro do Poder Judiciário, estimulando as conciliações, estimulando a mediação. E a legislação ordinária, a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, ele trouxe a mediação para dentro do processo judicial, do processo civil. E a Lei 13.140, também de 2015, portanto, 6 meses depois do Código de Processo Civil, estabeleceu a Lei da Mediação com os princípios, tanto para mediação quanto para mediadores. Então, o marco legal no Brasil da mediação, ele é de 2015, então é muito recente, faz 5 anos. Bem recente.
faz 5 anos, não é? Que a gente se debruça e estuda esses aspectos importantes para a atividade do advogado como um novo horizonte, como uma nova margem que nós não devemos deixar de conhecer para poder levar ao nosso cliente uma possibilidade importante de resolver os conflitos. Você acha que atualmente muitas pessoas fazem uso da mediação ou ainda ela é um pouco desconhecida? Em termos de acessos, em processos de litígio, como é que fica, assim, se a gente for ver numa porcentagem, como é que ficaria isso? Terezinha, excelente pergunta, e eu vou ficar devendo essa resposta, porque eu não tive acesso assim, a alguma pesquisa. Eu tive acesso a uma pesquisa encomendada pelo CNJ e foi realizada pela USP, parece-me que 4 estados brasileiros, sobre jurimetria e sobre as conciliações, não é, que estavam sendo praticadas no país. E o número percentual, que não é a pergunta que tu me fizeste, mas em números percentuais de conciliações, ou seja, de processos que foram resolvidos por acordo, ele não chegou a 20%. Né? Então, nós estamos desenvolvendo isso, e todos os operadores do direito devem promover e estimular, assim como o Código de Processo Civil, lá em 2015, menciona no seu parágrafo 3º do artigo 3º, e eu vou ler isso aqui, porque a gente tem computador exatamente para não precisar decorar, né, Terezinha? Claro, claro. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Isso é um artigo no preâmbulo, na entrada do Código de Processo Civil, para você ver a importância desse instituto, né, dessa ferramenta, esse procedimento que nós temos. Até porque as partes, elas podem aí negociar o objeto, né? Podem entrar num acordo, não é isso? Elas podem combinar o objeto de negociação, né? As partes no processo de mediação, que no procedimento de mediação são chamadas de mediandos, não é? Eles têm a possibilidade... A gente, no estudo da mediação, costuma-se dizer que eles são protagonistas do procedimento. Eles têm autonomia para decidirem, delimitarem o que vão tratar e decidirem o que melhor para eles será o acordo. Então, é a autonomia, é o princípio da voluntariedade das partes, de estar no procedimento, de participar do procedimento, e um princípio da autonomia, né? De eles terem o poder de decidir aquilo que melhor lhes aprouver dentro do procedimento de mediação. Nós temos os princípios da mediação e do mediador, eu estou aqui acessando. Certo. E esse princípio que nós estávamos comentando agora é o da autodeterminação das partes no processo de mediação, onde ele se desenvolve respeitando as peculiaridades de cada um, né? Respeitando as possibilidades de cada mediando no procedimento de mediação. E a participação dos advogados é de suma importância para que se garanta, se tenha segurança jurídica nos acordos que são ali, chamados de entendimentos que ali são estabelecidos, não é? O mediador, ele é um terceiro neutro no sentido de que ele não favorece nenhuma das partes, ele não... O princípio da neutralidade, né? O princípio da neutralidade, ele não deve ter nenhum julgamento de valor sobre as suas crenças,
as suas convicções em relação ao que está sendo dialogado ali, comunicado entre os medianos, ele não deve interferir, e ele fica também impedido de dar a sua opinião, né? O trabalho do mediador ali é como um facilitador do diálogo e da comunicação que foi rompida e foi ruída pelo conflito. E o SOT, então, as partes, elas teriam o poder de também delimitar o tempo desse processo? Seria mais fácil delimitar o tempo, combinar até o tempo da duração desse processo? Flexibilidade seria o certo. Excelente. Como é que funciona isso? A flexibilidade do procedimento de mediação, ele começa na informalidade do procedimento. As pessoas que estão em procedimento de mediação, os mediandos, eles podem marcar, agendar o melhor horário, né? Quando ele é extrajudicial, que eu estou comentando, né? Claro, agendar o melhor horário, eles podem determinar o tempo que esse procedimento vai durar por conta da sua voluntariedade, porque a qualquer momento eles podem encerrar a mediação, né? Mas é importante dizer que a condução, a aplicação da mediação, ela se dá por esse terceiro neutro, essa pessoa que ali está para fazer a mediação, que é o facilitador da comunicação, que é o mediador. E neste procedimento todo da mediação, é fundamental nós, advogados, participarmos, acompanhando os clientes, para que a gente possa garantir, dar a segurança jurídica para que aquilo que está sendo acordado, aquilo que está sendo entendido, o termo que está sendo elaborado para o acordo, aquilo esteja de acordo com os direitos, os deveres e a segurança jurídica, para que aquilo seja algo que seja exequível, que aquilo tenha eficácia jurídica, né? Então, embora a presença do mediador, é imprescindível também a presença do advogado para prestar esses esclarecimentos jurídicos, não é isso? É fundamental a participação do advogado nesse procedimento de mediação para acompanhar o seu consulente, acompanhar o seu cliente e tirar as dúvidas, né, jurídicas que eventualmente possam surgir durante o procedimento, né? Isso é fundamental que participe. Mas o advogado, nesse papel, deve, de uma certa maneira, compreender que a sessão da mediação ou a mediação não é similar a um processo judicial ou a uma audiência judicial, né? Ele é uma dinâmica, a sessão de mediação tem uma dinâmica própria, uma dinâmica diferenciada e que importa aos advogados trabalhar isso, conhecer isto, para ter um melhor rendimento e favorecer o seu cliente nessas sessões, não é? Doutor, quais são... diga, por favor. Complemente. Não, por favor. Gostaríamos de saber as diferenças básicas entre mediação e conciliação. O que diferencia um do outro? Naquela pesquisa que eu fiz referência do CNJ, encomendado pela USP, eles fizeram essa pergunta. Essa pergunta é muito importante, Terezinha. Eles fizeram essa pergunta, catalogaram essa pergunta, e não foi o resultado, essa pesquisa, em relação à pergunta que foi feita, não trouxe um resultado muito definido. Há muita confusão entre saber a diferença entre conciliação e mediação em todos os operadores do direito, inclusive as pessoas que trabalham nos poderes judiciários dos estados em que houve essa pesquisa. Houve confusão. E que, na prática, também acontece isso durante as sessões de mediação. Na conciliação, o conciliador, então, que está atuando ali, ele tem um papel de também propor alternativas ao conflito, propor
uma possibilidade de entendimento, uma opção para que aquele conflito possa ser resolvido. E a conciliação, ela é, digamos, recomendável para aqueles conflitos em que as pessoas envolvidas não têm algum vínculo de permanência. Um exemplo prático disso é um acidente de trânsito, né, em que as pessoas não conseguiram resolver a indenização eventual, né, ou estabelecer um consenso em relação ao valor do prejuízo, e houve um ajuizamento de uma ação judicial para isto. Este caso exemplificativo, ele é um caso adequado a uma conciliação, né? O conciliador, aquele terceiro que vai auxiliar as partes a tentar um acordo, ele tem a possibilidade de propor, de atuar nessa resolução de conflito. Então, nós estaríamos aí diante de uma conciliação. O terceiro que vai auxiliar, vai facilitar esse diálogo, ele também tem a função ativa de propor alguma alternativa de acordo para aquilo. Na mediação, ela é adequada a algum conflito onde as pessoas envolvidas, elas tenham algum vínculo de permanência, né? Por exemplo, um conflito entre vizinhos em condomínio, que essa relação ela vai continuar, vai permanecer no dia seguinte ao acordo, né? Nas causas em que envolvem familiares, pessoas da mesma família, separações, lato sensu, não é? Sociedades empresárias, né? Também as pessoas que vão permanecer com esse vínculo após um acordo também. Então aí caberia a mediação, que tem uma outra abordagem, porque o mediador, ele busca uma retomada desta comunicação que foi quebrada, né? No caso do conciliador, ele busca a proposição de um acordo mais objetivamente, numa posição mais ativa, né? Mas, nesses termos, então, eu faria essa distinção entre conciliação, o procedimento de conciliação e o procedimento de mediação, né? É importante dizer que na prática, nos Estados Unidos, não existe essa diferenciação. A prática lá é de mediação, onde o mediador ele pode trabalhar nesse amplo espectro, não é? Dependendo do conflito que ele chega para trabalhar, para fazer a abordagem do procedimento que ele vai aplicar, ele pode ser mais conciliador, né, ou mais mediador, dentro do espectro. Então ficaria a cargo desse terceiro, que facilitará a abordagem desse conflito. O Brasil ele optou por fazer essa diferença, né? Na legislação também se faz a distinção entre conciliação e mediação, que é o que eu tentei de uma certa maneira didática de explicar qual a diferença entre as duas situações. Nessa linha de pensamento, doutor, como que o senhor acha que o advogado, que conselhos que ele pode dar, como que ele deve orientar o seu cliente para que siga numa boa linha de harmonização utilizando a mediação? O papel do advogado nesse sentido, em termos de orientar. No momento que o cliente, digamos, é uma nova ferramenta recente que ingressa no Código de Processo Civil, e o advogado ele pode lançar mão, né, de uma maneira em analisar num novo
perfil, um novo skill da profissão, de buscar a gestão desse conflito que lhe chega e poder estabelecer uma estratégia de encaminhamento para esse conflito que lhe chega, né? Eu acho que isso, como o advogado é o primeiro juiz da causa, é o primeiro profissional que lhe chega o cliente para lhe comentar ou lhe consultar sobre um conflito que lhe chega, ele deve propor eventual um procedimento de mediação, né, ou extrajudicial, ou durante o procedimento judicial mesmo, incidentalmente, propor ao seu cliente uma possibilidade de levar à mediação, se for o caso, né, de uma relação permanente entre o seu cliente e a parte contrária, ou uma conciliação. É muito mais célere, é mais benéfico ao seu cliente. É a minha, digamos, é o meu entendimento sobre isso, né? Terezinha, nós estamos fazendo no momento atual, uma reformulação das profissões, uma reformulação essa pandemia pegou todos de uma maneira que ninguém sabe quando vai terminar, não é? Ninguém sabe. Os trabalhos estão se reformulando, se reciclando, e nós devemos todos lançar a mão das ferramentas que estão aí à disposição e das ferramentas tecnológicas também que estão aí à disposição para nós podermos encaminhar o melhor para o cliente, né, para as pessoas que vão usar essa ferramenta, né? Então, é muito difícil eu dizer, né, ou orientar o que vai acontecer. Eu, acompanhando as palestras online, acompanhando aqui de uma maneira muito intensiva, como é que as pessoas estão pensando essa nova fase, eu percebo que todos estão ansiosos, percebo que existem muitos colegas que estão reformulando as suas práticas, que estão dizendo expressamente que nós temos que desjudicializar as causas, né? Isso é uma revolução sem precedentes, não é, Terezinha? É verdade. Algumas teses que estão sendo levantadas em relação ao abuso do direito, né, que colegas estão realmente preocupados com teses que não mais cabem no judiciário, não é? Que eu sou da área familista, então algumas questões de guarda de criança, convivência, né, direito de convivência. Então, nós estamos realmente nos reciclando. Nós estamos vendo grandes falas revolucionárias, de momentos que nós não, talvez há uns 10 anos para cá, nós não veríamos, não é? E isso é muito alvissareiro. Eu vejo isso com muito otimismo, com muita alegria até, né? E essas ferramentas que chegam para nós hoje em dia é um momento, é um momento importante que nós devemos incentivar e estimular e só não deixar na letra fria da lei, né, ali, quieto. Nós temos que utilizar com todas as nossas forças, né? Doutor, com esse isolamento social, como que funcionaria a mediação online? Tem muitos pais que não estão conseguindo ver filhos, tem muita questão aí que precisa ser resolvida e por conta da questão dos fóruns fechados, trabalhando num ritmo mais lento, por conta da pandemia, por conta do isolamento, como é que poderia funcionar a mediação online? Terezinha, uma coisa importante, não parece, mas é muito importante. É um momento de investir, né, em boas conexões, investir em boa tecnologia, né, investir
Eu ouvi agora, recentemente, muito atento a todas as falas que estão acontecendo na rede, eu andei buscando a área da TI e pessoas que usam muito isso. Eu ouvi uma fala, agora eu não vou lembrar da onde que eu trouxe, de pessoas investindo em 2 conexões, inclusive, né? Para não perder, num momento importante de uma sessão, ou de um contato com o cliente, ou com um colega, às vezes cai a conexão, ela fica com ruído, ela rompe. Se nós estamos trabalhando em mediação, onde o ruído na comunicação é real, porque existe um conflito, né? Nada mais importante que o profissional desse novo normal, né, saiba que a comunicação ela não pode ruir na tecnologia. Então isso é importante. Isso é importante, esse investimento em uma boa tecnologia. É importante, sim. É muito importante para que a coisa flua de uma maneira bem adequada e não se perca o ritmo da conversa e da comunicação. Então, entrando na tua pergunta, o Código de Processo Civil, ele autoriza as sessões online, né? É possível fazer as mediações online. E é importante também dizer que não necessariamente, até pelo Estatuto de Ética da OAB, o advogado necessita ajuizamento das ações. Eu faço o convite, e eu acho importante que bom, que ótimo, que excelente, se do lado da parte adversa eu consigo encontrar grandes colegas que eu conheço, que nós possamos realmente... E aí a gente, jovens advogados que já estão na estrada há muito tempo, que sabem que o melhor para o seu cliente é uma boa comunicação e uma boa orientação do seu advogado, né? E a possibilidade, a lei permite, fazer reuniões online, estabelecer, se não for viável ou possível, uma negociação indireta entre os advogados, poder chamar um mediador de conflitos, estabelecer essas sessões de mediação e construir um bom entendimento, né? Então, eu acho que a autonomia está toda com os profissionais, advogados, principalmente, fundamentalmente, né? E com a permissão, com a autorização da lei, né? Que a lei permite isso. Que eu vou buscar aqui as minhas anotações, parágrafo 7º do artigo 334 do Código de Processo Civil, que autoriza a sessão de mediação ou comunicação online, né? Eu não sei se seria essa a natureza da pergunta, mas está havendo mesmo, a gente acompanha isso, os casos de que alguma dificuldade de convivência por conta dessa, entre aspas, essa desculpa da pandemia, não é? Já que não há possibilidade, já que há necessidade do isolamento, alguns exageros, alguns abusos de direito e impedimento daquele genitor, daquele pai que não está na convivência direta com seu filho, não poder ver o filho. Mas a tecnologia está aí, né? Há a possibilidade de um bom contato com o seu filho, uma boa convivência, nem que seja para acompanhar ele nas aulas virtuais, que todas as crianças hoje estão em aulas virtuais, né, dentro de casa, dar uma boa noite, ler um bom livro, ter um contato direto, saber as informações do que o filho está fazendo. E isso é um ponto de entendimento que pode ser feito dentro de uma mediação, de uma aproximação de entendimento, né?
Eu não sei se É é que essa a natureza. o toque também faz falta, né, doutor? Não, é justamente a Claro, claro. possibilidade de haver uma mediação online, né, para poder impedir que haja tantos conflitos, né? Seria só uma possibilidade, né, doutor? Sim, E sim, é dentro autorizado de pelo código. Maravilha, dentro de tudo que o senhor abordou aqui, alguma coisa que eu não perguntei, o senhor gostaria de passar alguma mensagem para os colegas advogados, no sentido de estimular a mediação por parte de um profissional, seja ele um psicólogo, um especialista, para poder auxiliar as partes para chegarem em um meio termo? Que mensagem que o senhor daria? Terezinha, ótimo conversar contigo, sempre. Quando nos encontramos, eu te agradeço, agradeço o convite, agradeço o convite da doutora Ana Amélia. Eu guardei uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que eu acho que traz muito significado desse momento para nós advogados, mais nesse momento que nós estamos atravessando. Está na nossa, o advogado, então seria, abre aspas, o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. As medidas extrajudiciais de resolução de conflitos estão se tornando uma realidade a cada dia e vão impactar nas funções do advogado, que passará de defensor a negociador. Isso é uma fala que ele teve no Congresso Brasileiro de Advogados na cidade de São Paulo, em 2016. E isso me gravou muito e eu tenho isso muito presente. Com todos os sacrifícios que a gente tem quando busca um entendimento sobre a profissão e uma reciclagem. Então, eu deixaria essa mensagem que não é minha, não é do ministro Luiz Roberto Barroso, e nós temos que buscar esses entendimentos. Quanto menos leads, mais felizes nós seremos, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, Perfeito, Terezinha. doutor. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, muito bem-vindos nesse período de pandemia. Agradeço demais a sua participação. Em nome da doutora Sulamita, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigada e boa noite. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando a doutora Gisele Cabral, que vai ser a próxima convidada na próxima terça-feira. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Então, eu peço então aqui a doutora Gisele, que vai ser a nossa próxima convidada de terça-feira que vem, com a doutora Ana Amélia Prates, que nos dê uma palavrinha sobre a sua live de terça-feira que vem. Deixa eu procurar aqui a Gisele. Aqui. Aguardando então a conexão aqui com a doutora Gisele. Boa noite. Doutora Gisele Cabral, como é que vai? Na próxima terça-feira é a nossa convidada, cuja mediação vai ser feita pela doutora Ana Amélia Prates. A doutora Gisele Cabral vai falar sobre o direito à privacidade em tempos de pandemia. Doutora Gisele, ela é advogada, é mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. É especialista em Direito do Consumidor pela URGS. E também é especialista em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. É especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E é filha da nossa querida doutora Sulamita Santos Cabral, a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, doutora Gisele. Gostaria que falasse um pouquinho sobre a sua participação da próxima terça-feira. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Ana Amélia. Eu também cumprimento o meu colega, doutor Paulo Ricardo, pela excelente palestra, que foi de grande utilidade. Eu acredito que eu não tenha muito conhecimento prático assim, em mediação, então foi de grande
contribuição para nós aqui do mundo jurídico a importância da mediação, ainda mais nesses tempos de coronavírus, né? Verdade. Eu cumprimento também a diretoria do IARGS, eu vi que a doutora Maria Isabel Beck está presente na live. E também cumprimento os colegas que estão assistindo, convidando para que na próxima terça-feira a gente possa conversar sobre o direito à privacidade nesses tempos de coronavírus. Por que eu escolhi esse tema, Terezinha? Porque essa pandemia, como nós já sabemos, pegou todo mundo de surpresa. Então, muitas medidas estão sendo tomadas, como a questão... Opa, desculpa. Como a questão de testar ou não testar, a obrigatoriedade de medir a temperatura na entrada de estabelecimentos como shopping centers, a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, o que eu proponho é fazer uma reflexão até que ponto o poder público e também a iniciativa privada pode intervir na liberdade, na privacidade pessoal de cada um para prevenir esse coronavírus que está tão angustiando a nossa sociedade. E também ver os aspectos jurídicos dessas medidas que podem ou não ser tomadas. Perfeito, doutora Gisele. Vai ser uma live bem instigante na próxima terça-feira. E a doutora Ana Amélia Prates, que é diretora de integração do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ela que vai fazer a mediação. Então, não percam na próxima terça-feira com a doutora Gisele Cabral, filha da nossa querida doutora Solamita Santos Cabral, presidente do IARGS. Muito obrigada, doutora Gisele, e até a próxima terça-feira. Até terça-feira. Muito obrigada. Obrigada. Até logo. Até logo. O nosso muito obrigada. E lembrando que todas essas lives são publicadas no nosso canal do YouTube no dia seguinte da realização. Lá também estão as nossas videopalestras. Canal do YouTube do IARGS, para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E também preste atenção nos artigos jurídicos publicados todas as terças-feiras, tanto no blog quanto no site. As lives e também as videopalestras são também publicadas no blog e no site. E às segundas-feiras, sempre algum comentário sobre o livro do IARGS 93 anos. Nosso muito obrigada em nome da diretoria e em nome da presidente do Instituto dos Advogados, doutora Solamita Santos Cabral. Muito obrigada, boa noite e até terça que vem.